Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do seu, do meu, do nosso programa, ou A Nossa Hora. Quando são 14 horas e 30 minutos, o nosso encontro é sempre marcado aqui na TV Sucesso. Queremos agradecer àqueles que de segunda a sexta-feira ficam sintonizados e ligadinhos à TV Sucesso para especialmente acompanhar o programa Nossa Hora. É quinta-feira e já sabe que quinta-feira sim, o nosso programa é inteiramente dedicado à religião e para esta semana não será diferente. Vamos hoje ter um debate bastante aceso. Afinal de contas, 3 homens religiosos vêm sim debater em torno de uma grande questão. Não queremos aqui levantar polémicas, muito menos menosprezar certas congregações religiosas, mas é importante sim percebermos, afinal de contas, qual é a diferença entre o cristianismo e o Islã. E para tal, contamos sim já com a presença de 3 grandes painelistas que dentro de alguns instantes vamos seguir a devida apresentação. Para já, permita-me felicitar a si que colhe hoje mais uma rosa no Jardim da Vida. Feliz aniversário, muitos longos anos de vida para si, que haja aí uma chuva de bênçãos neste novo ciclo da sua vida que hoje inicia. Se não se encontra a gozar de boa saúde, então olha, desejamos para si rápidas e velozes melhoras, para que muito em breve possa voltar ao convívio dos seus amigos e familiares. Endereçamos as nossas mais sentidas e calorosas condolências às famílias enlutadas que a esta altura choram pelos seus entes queridos. Que Deus possa confortar os vossos corações neste momento de dor e de pesar. Assim, querido empresário que esteja à procura e preocupado com encontrar uma marca através da qual você possa anunciar e publicitar aquela que é a sua prestação de serviços, contribuindo desta feita para o sucesso do seu negócio, saiba que esta é a oportunidade e o canal certo para que possa alavancar aquele que é o sucesso do seu negócio. Para tal, só precisa contactar o nosso departamento comercial através do nosso número telefónico, que é o 8498 11 112. O nosso endereço eletrónico é comercial@tvsucesso.co.mz. Não perca mais tempo, termine o ano 2023 com chave de ouro, anunciando e publicitando aqui neste que é o seu canal de sucesso. O que já é um grande sucesso são os nossos debates de todas as quintas-feiras e para hoje tenho a certeza absoluta que não será diferente. Antes mesmo de conferirmos a nossa nota de reportagem, a nossa peça de reportagem, saudamos sim o nosso painel, hoje composto por 3 grandes homens que vêm representar aqui a religião. Temos sim, vamos começar por saudar Enoque Beula, ele que é teólogo. Muito boa tarde, Enoque, seja bem-vindo ao programa Nossa Hora. Muito boa tarde, muito obrigado pela recepção. Que Deus possa abençoar Lili e todos os telespectadores que nos assistem lá em casa, em nome de Jesus. Amém. Muito boa tarde e seja bem-vindo. Boa tarde também, pastor Marcos Francisco, nosso gringo. Boa tarde. Boa tarde, Lili. Boa tarde também a todos aí em casa que estão ligadinhos a acompanhar o programa. Seja qual for a sua religião, se é cristão, se é muçulmano, seja qual outra, ainda que você também que não faz parte de nenhuma religião, sinta-se cumprimentado e fique aí, nós estamos aqui para poder conversar. Espero que esse programa venha a ser muito proveitoso para todos vocês aí em casa. Nosso muito obrigada. O Sheikh Suleiman também já se faz presente ao nosso estúdio. Dentro de alguns instantes ele vai poder também fazer aqui a sua apresentação. Para já, saímos sim para conferir a nossa peça de reportagem, mesmo em torno do nosso assunto em alusão. Voltamos já a seguir para dar início ao nosso debate que bate. Até já. Antes de dar o pontapé de saída para o debate de hoje, achamos que seria pertinente trazermos um breve conceito sobre a laicidade de um Estado. O Estado laico não pode adotar uma crença religiosa e não pode privilegiar ou preferir crenças. Para tanto, é necessário que haja uma Constituição que garanta direitos iguais para todos os cidadãos, não importando a sua crença religiosa. Assim como é assegurada a liberdade religiosa e do culto, deve ser assegurado também o direito de não acreditar em Deus ou divindades. Ou seja, ateísmo tem direito de não frequentar templos religiosos e de suspender ou não emitir as suas convicções religiosas, isto é, agnosticismo. Tendo decorrido até aqui, importa deixar ficar uma breve definição de cristianismo, que pode ser definido como uma religião baseada na crença em Jesus Cristo e em seus
seus ensinamentos. Para os cristãos, Jesus é o Filho de Deus, o Criador do Universo. A história do cristianismo começa com a vinda de Jesus à Terra há poucos mais de 2000 anos. Assim, a contagem de tempo cristão inicia após o nascimento de Jesus. É por essa razão que diferentes episódios históricos são marcados por datas antes e depois de Cristo. Vale salientar que é a religião com o maior número de fiéis em todo o mundo. Estima-se que tenha cerca de 29% da população mundial. Islã é uma palavra árabe que significa submissão ou redenção e se refere àqueles que obedecem a Allah, o único e verdadeiro Deus, o Criador, provedor e ceifador da vida. Aquele que segue a fé islâmica é chamado de muçulmano. Islamismo ou Islã pode ser definido como uma religião monoteísta fundada pelo profeta Maomé no início do século VII. Os fundamentos do islamismo estão representados no Alcorão, livro sagrado que serve de base para a fé muçulmana. Vale mencionar que o profeta Maomé, líder religioso máximo do islamismo, nasceu na cidade de Meca por volta dos anos 570. Aos 40 anos de idade, teria recebido o chamado do anjo Gabriel, que se dizia enviado por Deus para que o povo encontrasse o verdadeiro Deus. Aqueles que acreditassem e obedecessem às leis do Alcorão seriam recompensados com o paraíso. Em 622, Maomé migrou para Medina, fundando os seus opositores. Migração que ficou conhecida como Hégira, marcou o início do calendário islâmico. Em Medina, tornou-se chefe da nova comunidade religiosa. Em 629, foi em peregrinação a Meca, onde foi reconhecido como líder religioso. O profeta faleceu em 632, após ter espalhado o islamismo em grande parte da Península Arábica. Pretendemos comparar o cristianismo do islamismo. O nosso painel já vem preparado para nutrir conhecimentos relevantes sobre o assunto. Está a começar o programa A Nossa Hora. Fique ligado. Começamos o nosso programa com esta nota curiosa, não é? Em que vamos, de certa forma, desenvolver um pouco mais no decorrer do nosso programa relativamente a esta diferença entre o cristianismo e o Islã. Percebemos na nossa peça de reportagem que, em algum momento, são citados nomes cujo na religião católica, ou melhor, cristã, assim é que é, são conhecidos estes nomes. Fato curioso é que na religião islâmica também falamos, por exemplo, do anjo Gabriel, como também é conhecido no cristianismo. Agora sim, assalamu alaikum, Sheikh Suleiman, seja bem-vindo ao nosso programa. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa tarde aos espectadores e agradecer esta oportunidade de aqui estar depois de um tempo que já não fazia parte deste programa, mas sempre acompanhei e está de parabéns pelo sucesso que o programa tem feito. Muito obrigada, Sheikh, seja muito bem-vindo. Estávamos com saudades, telespectadores e internautas também. É sempre um prazer enorme e um grande aprendizado quando nós recebemos o Sheikh aqui no nosso programa. Penso que a última aparição foi a quando do Eid. Sim. Pois, já passa bastante tempo. Pois é, nunca é tarde para que nós possamos aprender e rever grandes homens que trazem e transmitem conhecimento. Esperamos que para a presente edição do nosso programa, cristãos e também muçulmanos possam aprender um pouco mais em torno da religião. Uma vez mais, frisar que não é o nosso objetivo trazer aqui esta comparação ou querermos discutir qual é a melhor religião. O importante é que nós possamos sim seguir a um Deus vivo, independentemente de qual seja a religião. Vamos sim dar início ao nosso debate, começando por esta curiosidade que eu já havia citado quando da saudação ao Sheikh. Nomes que são conhecidos no cristianismo também são citados no Islã. Isto é um fato curioso. Defenda, Sheikh, o porquê desta semelhança ou desta aparição nestas duas religiões diferentes ou distintas? Eu começaria dizendo que a língua oficial do Islã é a língua árabe. Portanto, o Corão está na língua árabe, é a revelação original. Portanto, essa revelação que vem de Deus através do anjo Gabriel, conforme foi aqui muito bem dito, ao profeta Muhammad, que é aportuguesado a Maomé, que não é uma tradução adequada. Os nomes não são traduzidos, portanto, é Muhammad, o nome dele é Muhammad. Portanto, ele recebeu esta revelação, o Alcorão, na língua árabe, portanto, prevalece até hoje, na sua forma original. Existem traduções, não é,
do nobre Alcorão, mas essas traduções são feitas pelos homens, portanto podem ser tendenciosos nas traduções. Por isso, sempre que existir uma divergência na tradução de uma certa palavra, nós recorremos sempre à fonte, que é o árabe. Portanto, esses nomes também aparecem no árabe. Quando vamos traduzir os nomes do árabe para português, nós temos a similaridade dos nomes iguais, portanto, seja no islamismo, Sheikh, como daqui a em pouco português. eu volto a si, imensas desculpas, mas penso eu que ficou aqui o essencial. Pastor Marcos Francisco, eu coloco a mesma questão. É interessante esta semelhança de nomes de profetas, de anjos, tanto no cristianismo quanto no islã. A que é que se deve esta semelhança? É assim, primeiro dizer que, como a peça de reportagem introdutória foi muito bem explicada em relação ao cristianismo, porque o cristianismo ele baseia-se na pessoa de Jesus Cristo, né? O seu fundador é Jesus Cristo. Ele fundou a igreja e fundou também o cristianismo. Agora, indo à pergunta que a Lili coloca, essa semelhança é porque, na verdade, até o próprio Alcorão, ele tem muitos factos bíblicos. Então, quando nós olhamos para o Alcorão, até parece que vários textos que estão dentro do Alcorão eles foram extraídos da Bíblia. Pois embora que a menção não só dessa questão do anjo Gabriel, a menção de Maria no Alcorão, quando fala de Maria, a menção de Arão, e às vezes cria uma confusão, né, dentro do Alcorão, porque os contextos, quando foram colocados dentro do Alcorão, foram completamente distorcidos, né, os contextos, né, em que cada facto foi acontecendo dentro da Bíblia. Então, pelo facto de grande parte do Alcorão ele for ser extraído, pode não ser grande parte, mas uma parte do Alcorão ele foi tirado da Bíblia, eu entendo que parece seja por causa disso que haja essa coincidência. E eu estava até a ver isso, como por exemplo, quando o Alcorão ele fala sobre a questão da seleção dos guerreiros, que na Bíblia está escrito, está em Juízes, né? Em Juízes capítulo 7, mas o Alcorão ele menciona o episódio referente a Gideão, em que Gideão foi enviado por Deus para poder selecionar os seus guerreiros através de água, que descesse as águas, aquele que levasse a água até a boca, né, esse seria colocado à parte, e aquele que inclinasse e bebesse água à língua será colocado à parte. Esse episódio na Bíblia ele é descrito, né, em Reis, e menciona a pessoa de Gideão como guerreiro. Mas o Alcorão ele menciona esse mesmo episódio não referente a Gideão, mas referente a Saul. Então, significa que existem esses factos dentro do Alcorão, mas contrariam realmente às vezes a personagem e também questões de contexto. Olha, para que nós possamos equilibrar aqui o nosso debate e o nosso painel, já percebemos que está aqui 2-1, não é? São dois cristãos contra um muçulmano, de certa forma. É importante que, quando um cristão for a falar, a gente permita que o muçulmano possa também defender a sua tese. Portanto, vou sim devolver a palavra aqui ao Sheikh Suleiman para que possa trazer a sua versão dos fatos face à abordagem trazida aqui pelo pastor Marcos Francisco. Obrigado, Lili, pela imparcialidade. Eu vejo essa questão antes, quanto à questão de números, não há absolutamente nenhum problema estarem dois, estar só um muçulmano, portanto, nós estamos aqui à busca de quantidade, queremos qualidade. Portanto, eu deparei uma ignorância profunda daqui do meu colega, uma ignorância profunda, ao mais alto nível de ignorância, quanto à questão do conhecimento islâmico. Portanto, está a fazer menção de factos não concretos, infundados, que não têm nenhuma relevância até para o Islã. Quando ele diz que as passagens que estão no Alcorão foram trazidas da Bíblia,
eu tenho como ponto de partida que estou a falar com uma pessoa que não tem noções básicas, como é que o Alcorão foi revelado. O Muhammad, em primeiro lugar, era uma pessoa iletrada, não sabia ler nem escrever. De onde ele traria? De onde que ele traria essa passagem que, por vezes, são passagens com mais detalhes do que aquilo que a Bíblia menciona? Segundo aspecto, quando é que a Bíblia foi escrita? Quando é que a Bíblia foi escrita? Muitos anos depois de Jesus. O Alcorão não aconteceu isso. Ele foi escrito de imediato. Quando ele estava sendo revelado, imediatamente era escrito e era memorizado. Foi assim que o Corão foi preservado. Por isso que temos este Alcorão até hoje na sua língua original, que é a língua árabe. Conforme eu disse antes, quando se trata de uma tradução que não converge com outras, portanto, nós temos a fonte para nos guiarmos. Portanto, o Alcorão não foi palavras de Muhammad, não foi um discípulo que ditou, que relatou factos 500 anos após a partida de Jesus. Foi registrado de imediato, sempre que foi revelado, e não só pelo registro, assim como pela memorização. O Alcorão todo está memorizado em milhares de pessoas. Crianças de 4 anos têm o Alcorão todo memorizado. Portanto, adultos, todo versículo que você for a citar do Alcorão, imediatamente a pessoa vai saber em que lugar do Alcorão se encontra esse versículo, porque está memorizado, foi preservado desta maneira. Portanto, não condiz a verdade quando diz que estes aspectos que o Corão fez menção estão adulterados, e mencionando um incidente em concreto, na passagem que ele citou, onde a Bíblia está a fazer menção do indivíduo, o Alcorão está a fazer menção do outro indivíduo com o mesmo incidente. Portanto, isso não quer de jeito algum dar relevância e primazia aquilo que a Bíblia mencionou em detrimento daquilo que o Alcorão está a mencionar. Até podíamos olhar numa outra perspectiva. Qual é essa perspectiva? De onde é que Muhammad traria esta informação e na língua árabe, uma pessoa iletrada, trazer informações que ele não tinha contato com as pessoas que tinham a Bíblia, que tinham a Bíblia escrita. Ele não tinha essa ligação. Portanto, mostra que é uma revelação divina que veio através do anjo Gabriel e inspirou e transmitiu isso a Muhammad, e Muhammad transmitiu aos seus discípulos. Portanto, não condiz a verdade quando diz que estas passagens foram trazidas para o Alcorão, não consigo trazer a palavra exata que ele trouxe, foram extraídas da Bíblia. O Alcorão não extraiu nada da Bíblia. Há passagens que o Alcorão faz menção que até complementa uma história que está muito resumida na Bíblia. E de onde que Muhammad traria estas passagens todas no Alcorão para falar de um incidente que ele nunca antes ouviu? Porque a Arábia Saudita, Meca, onde estava o profeta Muhammad, não tinha nenhuma ligação com a zona de Israel. Não tinha nenhuma ligação. As viagens levavam muito tempo. Portanto, não tinha como ele trazer essas passagens para o Alcorão, inventar, ou extrair, se nem sequer ele tinha contato com essas pessoas. Portanto, eu resumo, nesta primeira intervenção, estamos diante de uma ignorância profunda. E seria muito bom fizesse uma leitura básica do que é Alcorão. Qual é o significado do Alcorão? De onde provém este Alcorão? Seria básico, e nós não teríamos este tipo de introdução para conforme dissemos aqui, nós estamos aqui para atacar, estamos aqui para aclarar. Este programa, tenho a certeza, de jeito algum, tem este propósito de criar desentendimento entre as religiões. Temos, conforme o tema que foi estabelecido, aclarar quais são as semelhanças, quais são as diferenças entre as duas religiões. Quando nós começamos a dizer que esta religião, o que o Alcorão faz menção, não é o mais correto, porque contradiz aquilo que está na Bíblia. Esta Bíblia foi escrita 500 anos depois da partida de Jesus. Quem que esteve lá? A pessoa que escreveu nem sequer foi companheiro de Jesus. Qual foi o primeiro livro, a Bíblia ou o Alcorão? Obviamente, o Alcorão foi o último livro. O Alcorão foi o último livro. Sendo o último livro, a Bíblia antecedeu o Alcorão. Portanto, o Muhammad mencionou aspectos no Alcorão que a Bíblia fez menção. Até o Alcorão fez com mais detalhes. E não existia nenhum contato com Muhammad com as pessoas que tinham a Bíblia. Como é que ele inventaria essas histórias todas? Primeiro aspecto que eu gostaria de frisar aqui, que a passagem que está no Alcorão, que também
está mencionado na Bíblia é passagem verídica. É algo que Deus revelou, não é, seja para Muhammad, para Jesus, para outros profetas, que isso foi depois registrado. Portanto, ficou preservado desta maneira. Mas não faz sentido falarmos aqui de uma invenção, porque o Corão, o profeta Muhammad, posso dizer, o Alcorão, desafiou aos mais eloquentes árabes, aos mais eloquentes: se vocês duvidam neste livro, tragam um só versículo similar. E não só, peçam ajuda a todos que vocês quiserem, jamais serão capazes de trazer um só versículo similar. E a língua árabe, no momento em que o Alcorão estava sendo revelado, o Alcorão não foi revelado de uma só vez, foi revelado em fase. De acordo com a situação, os versículos eram revelados. Então, os árabes, o maior desafio que existia nos árabes, a competição, era a eloquência na língua árabe. Então, o Alcorão foi revelado na língua árabe e Deus colocou este desafio, não é? Dando a Muhammad, apresenta isso. Se eles são capazes ou se duvidam desta revelação, traga um só versículo similar. A eloquência, a formação das palavras, o vocabulário. Traga um só versículo similar e peçam ajuda a todos aqueles que vocês quiserem. E fiquem a saber que jamais serão capazes de apresentar um só versículo similar ao Alcorão. Muito obrigada, Sheikh. Vamos ouvir também Enoch Beula, nosso teólogo e também um homem conhecedor da Bíblia, e vai poder também defender a sua tese quando da questão que eu coloquei anteriormente, esta semelhança entre algumas passagens bíblicas que também encontramos no Alcorão. Sim, então não vou aqui falar muita coisa. Primeiro vou falar o que é o cristianismo, então a palavra cristão, então significa seguidores de Cristo. Então esta palavra as pessoas não se intitularam, não se chamaram, mas após a morte de Cristo na Antioquia, a palavra de Deus nos mostra que as pessoas foram vendo que a maneira de viver, o caráter, o comportamento, então, que os discípulos e outros que seguiam Jesus naquela época tinham, então era semelhante à de Jesus. Assim sendo, eles foram chamados cristãos e até hoje todos aqueles que seguem a Cristo, buscam a Deus em nome de Jesus Cristo são cristãos. Agora, o islamismo e o cristianismo, se nós formos a ver a base, tem quase a mesma coisa. Onde as coisas já ficam diferentes é aqui na questão Mohamed e Jesus, é onde já há uma separação. Então, porque eles, por exemplo, reconhecem os patriarcas, reconhecem então o Criador. Então, o único problema já começa, por exemplo, nós os cristãos acreditamos que Jesus é o nosso Salvador, morreu e ressuscitou. Então, eles já acreditam então Muhammad, mas isso ele é que pode falar melhor, é a área dele. Agora, semelhanças, dizer que é normal existir, mas é muito importante cada pessoa saber quem é, onde está e para onde vai. Porque algumas pessoas, por causa das semelhanças, acabam buscando juntar as duas religiões, o que não vai ser fácil, não vai ser agora. Biblicamente falando, a união das religiões no seu tudo no mundo só vai acontecer depois então do anticristo vir, quando estabelecer a falsa paz. Não é isso que talvez venha falar aqui hoje. Agora, a semelhança existe, alguns nomes que eles vão falando, por exemplo, Abraão, eles reconhecem, não sei, alguns reis, profetas por aí. Mas a diferença então entre o islamismo, então o cristianismo é o islamismo, então segue a Allah, então por meio do profeta Muhammad. Então, nós seguimos a Deus, o Criador de todas as coisas, por meio de Jesus. Quem nos dá acesso, então, a Deus é Jesus. Então, é onde já há muita diferença. Mas, mais para o Antigo Testamento, não há muita coisa assim diferente. Pode existir uma outra coisa, conforme falou aqui o pastor Marcos, mas Antigo Testamento não há nenhum problema. As coisas mudam já no Novo Testamento, por aí, sim. Nosso muito obrigada, Sheikh. Eu gostaria de começar pela questão das semelhanças. Nós, como muçulmanos,
a nossa crença, em vários aspectos, tem aspectos similares ao cristianismo. Por exemplo, nós acreditamos em Jesus Cristo. Acreditamos em Jesus Cristo como um mensageiro de Deus e não como filho de Deus. Portanto, este é o primeiro aspecto. Quando aqui o colega esteve a dizer que os muçulmanos seguem Allah através de Muhammad e os cristãos seguem a Deus através de Jesus. Portanto, é a terminologia que nós estamos aqui a usar. Allah é a palavra árabe que significa Deus. A palavra Allah, a palavra Deus, que significa aquele ser omnipotente, não é? Que tem poder sobre todas as coisas, omnividente, aquele que é um e único, é Allah. E não existe em nenhuma outra língua uma palavra que possa fazer jus ao ser de Deus, porque ele é único. Não tem sexo, não tem gênero, para dizer se ele é macho ou fêmea, é homem ou mulher. Não tem. Deus é livre de todas essas coisas. Portanto, a palavra Allah faz jus a isso. Se dizemos Deus, tem deusa, tem deuses. Portanto, não faz jus ao Deus que nós estamos a referir, aquele um e único. Portanto, o que faz mais sentido é usarmos a palavra Allah, mas este Allah é aquele Deus, para aportuguesarmos ou traduzirmos, é aquele Deus que está no céu, que controla tudo, que é criador de tudo e de todos, que tem poder absoluto sobre todas as coisas. É este que nós chamamos Allah, só que está na língua árabe e não em português. Portanto, não é correto aquilo que diz que os muçulmanos seguem Allah através do profeta Muhammad e os cristãos seguem a Deus através de Jesus Cristo. Portanto, aqui depois entramos enrolamos-nos. Vamos acabar nos enrolando. Por quê? Porque se segue a Deus através de Jesus Cristo. Mas como é que estamos a chegar no Jesus? Estamos a chegar a Deus através de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é o Deus. Que nós também poderíamos entrar nessa questão. Não é? Portanto, nós acreditamos em Jesus Cristo. Não é possível ser muçulmano sem acreditar em Jesus Cristo. Só que o Jesus Cristo era um mensageiro de Deus. Não é filho de Deus. Deus não tem filho. O que é semelhante? Jesus Cristo teve um nascimento milagroso. Nós acreditamos a mesma coisa. O Alcorão explica isso detalhadamente, como foi o nascimento de Jesus Cristo. Portanto, nós acreditamos em Jesus Cristo. Ele é Deus? Não, não é Deus. Teve um nascimento milagroso. Sim, teve um nascimento milagroso. O facto de ter um nascimento milagroso não lhe atribui o título de Deus, de divindade. Se estamos a falar de nascimento milagroso, lhe coloca na posição de Deus, o Alcorão faz menção disso. Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. A similaridade de Jesus perante Allah é a do Adão. Se Jesus Cristo veio à Terra e teve esse nascimento milagroso, está sendo considerado, colocado na posição de Deus porque teve nascimento milagroso só com mãe, sem pai. O que falar de Adão, que não teve mãe, não teve pai? O que falamos de Eva, que veio de Adão? Portanto, por que esses não são também, não estão na posição de Jesus Cristo? Portanto, o facto de ter o nascimento milagroso é um privilégio que Deus deu a ele e nós reconhecemos. É um mérito que ele teve que outros mensageiros não tiveram. E, dentre os mensageiros, há mensageiros com um status alto em detrimento a outros. Portanto, isso aconteceu nos mensageiros. Portanto, nós acreditamos em Jesus Cristo. Esta é a similaridade entre cristianismo e o islamismo. O cristianismo acredita em Jesus Cristo, só que acredita no sentido da Trindade, onde Jesus Cristo é Deus Filho e, ao mesmo tempo, é Deus. Portanto, vamos entrar numa complicação aqui que não vamos sair. Portanto, para que não entremos nesta complicação, vamos também ouvir outro... Eu queria só terminar o raciocínio. Esteja à vontade. Esteja à vontade. Nós, como muçulmanos, acreditamos em Jesus Cristo, como os cristãos também acreditam. Só que o Jesus Cristo não é filho de Deus, porque Deus não tem filho, mas sim foi um mensageiro de Deus, apesar dele ter tido um nascimento milagroso.
Bem, nós vamos sim fazer aqui uma curta pausa, porque fomos sim ao encontro do paróquio Giorgio Ferretti, este que já esteve aqui nos estúdios da TV Sucesso e que por motivo de força maior não pôde fazer-se presente para o debate de hoje, aqui em estúdio, mas ainda assim foi importante sim ouvir a opinião do mesmo. Fomos até o local em que o mesmo tem feito o seu trabalho e vamos acompanhar, afinal de contas, qual é a sua opinião relativamente ao nosso tema em alusão. Para ver e conferir na sua tela, nós voltamos já a seguir para dar continuidade ao nosso debate em estúdio. Até já. Olá, muito boa tarde a todos os telespectadores que a esta altura acompanham o programa Nossa Hora nesta tarde de quinta-feira. Deslocamos-nos hoje do nosso estúdio para um dedo de conversa com o padre e também paróquio Giorgio Ferretti. Ele vai poder dar-nos um pouco daquilo que é a sua opinião, do seu saber relativamente ao nosso assunto em debate para esta tarde. Vamos sim começar por saudar ao padre. Muito obrigada, padre, por nos receber. Esperamos nós que esteja a gozar de boa saúde e também bem disposto e pronto para poder transmitir aquilo que é o seu saber relativamente ao cristianismo e a diferença com o Islão. Queremos ouvir de si, padre, o debate já está a decorrer em estúdio com outras congregações religiosas, mas é importante também fazermos esta inclusão da Igreja Católica. É sabido por todos que é conhecida como a Igreja Mãe. Muito bem, como é que a Igreja Católica ela vê o cristianismo e, acima de tudo, se existe alguma diferença ou qual é a provável diferença entre o cristianismo e o Islã? Boa tarde, Lili, e boa tarde a todos aqueles que nos escutam na TV Sucesso. Peço desculpa para não estar convosco no estúdio, mas não me era possível hoje à tarde estar presente. Então, a diferença entre cristianismo e Islã, estamos a falar de duas grandes religiões, as maiores do mundo, duas famílias de fiéis que compõem a maior parte da humanidade neste nosso tempo contemporâneo. A diferença é complicada, agora não é que em duas palavras seria muito superficial, mas e muito pouco, dizemos. Nós acreditamos em Deus, católicos, cristãos. Este Deus é um Deus trinitário, a ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São as três pessoas da Santíssima Trindade. É por isto que, para começar qualquer oração, nós fazemos o sinal da cruz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para nós, a segunda pessoa desta Santíssima Trindade, que é um mistério, porque Deus é um e três. E isto já não é fácil de compreender, como um possa ser três e três possam ser um. Nós poderíamos dizer que Deus não quis ser sozinho, então tornou-se relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no mesmo tempo, Deus se ama ao ponto, esta relação é tão profunda que os três se tornam um. Pensam, agem, são um Deus só. O Pai, que nós no credo chamamos como Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, o Pai. O Filho é a palavra por quem tudo foi criado. Voltaremos a falar do Filho. E o Espírito Santo, que é o amor de Deus, a relação entre Deus e o mundo, a sua proteção. O Espírito Santo é consolador, advogado, amor de Deus no mundo, a presença de Deus no mundo. O Filho encarnou-se no seio da Virgem Maria e tornou-se um homem. Então Deus fez-se homem através desta encarnação do Filho. E o Filho, como homem, tornou-se Jesus de Nazaré, que será chamado o Cristo, porque ungido por Deus. Ok? Então, em Jesus, nós encontramos um outro mistério, que é um encontro de duas naturezas. A natureza divina, o Filho que se encarnou, e a natureza humana, o homem, Jesus, que é um homem.
um homem que sente frio, que tem que comer, que precisa de amigos, que pode sofrer, que morrerá na cruz como um homem. Então, este afinal é o centro do cristianismo. Por que então se chama cristianismo? Porque Jesus Cristo, vivendo neste mundo como um homem, nos ensinou como viver, o que fazer, o que não fazer. Então, o amor de Jesus, o seu partilhar, o seu construir justiça, o seu construir paz, perdão, o seu apresentar misericórdia de Deus. Esta vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, a sua sabedoria, é conteúda nos evangelhos. Os 4 evangelhos que fazem parte de um livro maior de sabedoria de Deus, que é a Sagrada Bíblia. 2 palavras, este é o Deus dos cristãos. Do Islão, acredito que outros falarão melhor do que eu, dizemos falar de uma outra religião, tem sempre o risco de não ser precisos, então deixaria outros falar. Dizemos que a diferença é que Allah, para os muçulmanos, é Deus e é um. Não é 3, como para os cristãos, em um Deus. Não é Santíssima Trindade. Enquanto Mohammed, o profeta, não é Deus, mas é o maior dos profetas. Mas o cristianismo e o Islão têm os seus livros sagrados. A Bíblia de um lado, o Alcorão de um outro lado. O crente que segue bem esta palavra de Deus e se conforma a esta palavra de Deus é um homem que no seu coração encontrará paz, que amará a Deus e que construirá caridade e justiça no mundo. Em 2 palavras, esta é um pouco, dizemos, a diferença. Padre, o que acha dos católicos ou então dos muçulmanos que acabam abandonando aquela que é a sua religião de origem para se enquadrar a uma outra religião simplesmente para agradar as outras pessoas à sua volta? Eu acredito que ninguém deve convertir-se numa outra religião para agradar a alguém. Este chama-se proselitismo. O Papa Francisco sempre fala, e também aqui, mesmo na Catedral de Maputo, falou na sua visita contra o proselitismo. Estava a falar à Igreja Católica, dizendo que nós não devemos fazer proselitismo de nenhuma forma. Quem quer abraçar a Igreja Católica tem que fazê-lo porque ele quer, ele se sente acolhido, se sente que esta religião é para ele, compreende que Jesus é o seu amigo, que Deus é seu Pai. Então, ninguém deveria mudar de religião por causa ou por decisão ou por agradecer a outros, porque isto, afinal, é qualquer coisa de mundano, a ser tomar decisões de conveniência. Também se faz para fazer o bem ou agradecer ou acarinhar outras pessoas. Eu devo viver livremente a minha religião, devo escolher a minha religião. E porque o nosso tempo é mesmo escasso, chegamos sim à reta final desta nossa entrevista, esta nossa conversa com o Padre Giorgio Ferretti, mas antes mesmo disto vamos colocar uma última questão. Sabemos nós e percebemos ao longo da nossa conversa que a Igreja Católica ela é muito a favor da paz e da tranquilidade entre as religiões. Portanto, Padre, qual é o conselho que deixa ficar estas igrejas
igrejas, tanto a islâmica quanto a cristã, sobre esta disputa que nós temos visto na atualidade. Parece que nós queremos decidir quem é melhor que o outro, não é? Uma mensagem deixada aqui pelo Padre Jorge, para quem acompanha o nosso programa e, acima de tudo, para quem também encontra-se indeciso se permanece no cristianismo ou se passa para o Islão ou vice-versa. Bem, é claro que cada um pensa que a sua religião seja a melhor. Senão não acreditaria naquela religião, mas passaria a uma outra. Para mim, é claro que Jesus Cristo é Deus, mas também é um homem, amigo dos homens, que me ensinou e nos ensina como viver no mundo, construindo justiça, paz e amizade. Mas eu não quero nem convencer ninguém disto, nem muito menos impor isto a outros. O que gosto muito, por exemplo, na minha vida aqui em Maputo, é a minha relação com muitos outros homens e mulheres de outras religiões. Eu tenho muitos amigos muçulmanos, muitos. Uma das minhas melhores amigas é uma médica muçulmana que trabalha pelo programa DREAM, uma mulher de fé islâmica e que ajuda as pessoas curando gratuitamente com o programa DREAM da comunidade de Sant'Egidio, em particular os doentes de SIDA. Então, afinal, somos uma única humanidade, somos todos criados à imagem e filhos de Deus. Claro que depois a Igreja Católica acha que haja uma via que seja aquela perfeita para chegar a Deus, que é o cristianismo. Mas no Concílio Vaticano II, a Igreja explicou muito bem no documento, dizemos Nossa Idade, que é um documento sobre o diálogo interreligioso, que também nas outras religiões a presença de Deus. Se diz semens do verbo, semens de Cristo, mas isto já é uma linguagem técnica, deixamos de lado. A presença de Deus em todas as religiões. Agora, a partir disto, eu diálogo com todos para construir justiça e paz na sociedade. Quem acha que a sua religião seja melhor, que os outros estejam no erro e por isto ou se convertem ou serão maldiçoados ou não sei o que, já parte de um ponto de vista que não é cristão. Porque Deus é Pai de todos. E com todos nós devemos ser irmãos e com todos podemos colaborar para o bem comum. Queria agradecer pelo vosso convite, por esta transmissão e que Deus abençoe a todos aqueles que acompanham TV Sucesso. Muito obrigado. Foi esta peça de reportagem feita com o Padre Jorge Ferreira, ao qual mandamos aqui um forte abraço e obrigada por ter nos concedido um minuto do seu tempo para poder partilhar connosco a sua opinião. Desta feita, saímos sim para conferir o nosso intervalo, bastante curto por sinal. Na segunda parte do nosso programa, vamos poder dar continuidade ao nosso debate com os nossos 3 panelistas em estúdio, bem como abrir as nossas linhas telefónicas para que nós possamos ter esta interação com os nossos telespectadores e também internautas através da nossa página do Facebook. Até já, não saia desse lado.
era pouco essa cena aqui, qual é o problema, man? Lá atrás, lá, estou a soprar. É que nós estamos a jogar bilhares. E não continuar jogando bilhares com a barraca fechada? Quero acreditar que não. Então é por isso que eu lhe convido a sair, porque vou fechar. E a nossa moeda, quem vai nos pagar? É proibido eu viver nesse país. É melhor eu sair desse país. Não. Porque é abandono local. Eu sou o fiscalizador inédito das noites. Moda, luxo, alta gastronomia. Notícia dos famosos. Da túnica, ou por outra, mudamos a cor do cabelo. Estilo de vida. No tapete vermelho mais cobiçado do país, só desfilam os melhores. Com a Miss XPTO ao comando, as suas noites são mais glamurosas. Segunda, sexta... Esperamos por todos vocês quando forem pontualmente 18 horas aqui na TV Sucesso. Sempre contigo. Todas as quartas-feiras, no Jornal Principal, Sucesso Investigação. O jornalismo que apura, cruza fontes e revela verdades. Não perca, aqui na número 1 da informação. Em meia hora, trazemos a atualidade informativa do país e do mundo. Temos que lembrar, nós somos o patrão. Nós não queremos um país sempre em pólvora. Informação factual que descreve ao detalhe as aspirações de uma nação. O uso da bicicleta é uma alternativa segura para o futuro. Queremos o nosso dinheiro. E se não há dinheiro, nós na segunda-feira vamos parar. Tem que fazer justiça, saber o que queimou o mercado aqui. De segunda a domingo, às 13 horas, a transferência informativa está aqui, na TV Sucesso, Jornal das 13. Informação é aqui, é agora, é hoje. E cá estamos nós de volta à segunda e última parte do nosso programa. Gratos pelo carinho da sua audiência, gratos também por permanecer desse lado e ser fiel aqui ao nosso canal, bem como ao nosso programa. Se que só agora acaba de sintonizar o nosso canal, seja muito bem-vindo. Somos a TV Sucesso, está no ar o programa Nossa Hora. Hoje, sendo quinta-feira, estamos sim a debater em torno da religião e para tal contamos com a presença de 3 especiais painelistas, nomeadamente Sheikh Suleiman. Contamos também com a presença de Marcos Francisco, ele que é pastor, bem como de Enoque Beula, que é teólogo. Uma vez mais, queremos convidar a si, querido empresário, a anunciar e publicitar a sua marca aqui na TV Sucesso. Publicitando aqui, você tem sim a oportunidade de transformar o seu negócio num grande sucesso. Só precisa contactar o nosso departamento comercial através do nosso endereço eletrónico, que é comercial@tvsucesso.co.mz. O nosso número telefónico é o
8498 11 112. Anunciando aqui na TV Sucesso, você também terá um ano de sucesso no que concerne ao mundo dos seus negócios. E ao que concerne ao nosso grande tema de hoje, já deu para perceber que está um debate bastante aceso. Aqui nós estamos sim a debater em torno da grande questão. Qual é a diferença ou qual é a semelhança também entre o islamismo e também o cristianismo? Na primeira parte do nosso programa tivemos a oportunidade de ouvir a opinião dos nossos três painelistas, divergindo de alguma forma, não é? Na semelhança, bem como na diferença destas duas religiões. Na primeira parte estivemos sim a enfatizar a questão das diferenças. Vamos sim neste segundo espaço, nesta segunda parte do nosso programa, poder falar em torno da semelhança, ou melhor, na primeira parte falamos da semelhança, não é? Pois, não foi assim por completo, digamos. Vamos sim nesta segunda parte do nosso programa debater um pouco mais em torno das diferenças entre estas duas religiões. É chamado sim a fazer parte do nosso debate através do número telefónico, que é o 8498. Pronto, deu-me aqui um branco no número telefónico. Como? De que forma? Eu sempre memorizo o número. Bem, eu penso que acontece, não é? Até nas melhores memórias. Vamos aí colocar o contacto, por favor, realização. Vamos colocar o contacto. Muito obrigada. Aí está o contacto, 84030300, ligue e participe do nosso programa, deixe ficar a sua opinião, o seu parecer, bem como o seu testemunho. Tivemos a oportunidade de ouvir aí o padre Jorge Ferretti, que aconselhava a muitos a não optarem por esta questão de abandonar a sua religião por influência. E temos o nosso primeiro telespectador em linha. Alô, muito boa tarde. Alô, boa tarde, mano. Olá, muito boa tarde, mano, como está? Tudo bem, mano. Aqui também, melhor agora com a sua ligação. Qual é a sua contribuição para o nosso tema? Alô? Opa, perdemos aqui esta ligação. 84030300, ligue e participe. Bem, eu vou colocar aqui uma questão em jeito de provocação aos nossos três painelistas. Temos mais alguém em linha? Alô, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Com quem temos o prazer de falar? Francisco Miquetos. Francisco, seja muito bem-vindo, Sr. Francisco, ao nosso programa. Qual é a sua contribuição? A minha contribuição é em relação ao tema em debate. Estamos a ouvi-lo. Desculpa? Conseguimos ouvi-lo, esteja à vontade. Sim, obrigado. É acerca das datas de escrito, ou seja, de escrita da Bíblia. O Sheikh que está aí disse que a Bíblia foi escrita depois de Jesus Cristo. Mas o certo não é depois de Jesus Cristo. O certo é que a Bíblia foi escrita muito antes de Jesus Cristo. Uma vez que a Bíblia é um conjunto de livros, não apenas um único livro. Por exemplo, os Pentateucos são livros que foram escritos antes de Jesus Cristo. Os outros livros, no caso do Novo Testamento, é que foram escritos depois de Jesus Cristo com os seus discípulos. Então, este é um dos contributos que eu gostava de deixar ao debate de hoje. O nosso muito obrigada pela sua contribuição, obrigada principalmente pela sua capacidade de síntese, foi bastante objetivo. Nosso muito obrigada. Apelamos também aos demais telespectadores que possam entrar em contacto conosco para que possam seguir o mesmo exemplo. Ligou, identificou-se, deixou ficar o seu parecer de forma bastante objetiva para que desta feita possamos chegar à conclusão aqui do nosso grande tema, tanto para os nossos painelistas quanto para os demais telespectadores. Uma vez mais, temos mais alguém. Alô, muito boa tarde. Alô, boa tarde, telespectador em linha. Perdemos esta ligação, 84030300. Temos mais alguém. Alô, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Com quem temos o prazer de falar? Fala com o Celso Abrão. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Pedimos para que reduza o volume do seu receptor, por favor. Enquanto isto, pode deixar ficar a sua opinião. Pode deixar ficar a sua opinião. Sim, para mim é só uma pergunta que eu tenho aí para os painelistas. Porque
uma mulher cristã ou um homem cristão casa-se com uma mulher islâmica, tem que mudar taxativamente de crença para o Islã. Eu queria saber do Sheikh, dado essa conclusão, quer dizer que a religião islâmica é maior que a cristã? Muito obrigado. Nosso muito obrigada é uma questão bastante curiosa, que eu ia mesmo fazer a mesma quando eu dizia que ia fazer aqui uma provocação. Sem mais delongas, por favor, Sheikh, pode esclarecer o nosso telespectador? Eu não sei se percebi a questão. Ele falava da questão da conversão. Um católico que casa-se com uma muçulmana, por que tem que se converter para o Islã e não para o cristianismo? Será que o Islã é superior comparativamente ao cristianismo? Ok. Nós temos o ponto de partida, é a crença. Nós, como religiosos, seguimos a orientação divina. Portanto, a orientação divina é esta. Uma muçulmana não pode casar com um não muçulmano. Esta é uma orientação divina, este é um princípio religioso. Não vai ser a nossa mente que vai entender sim, não, porquê, faz sentido ou não faz sentido. Nós seguimos, assim como qualquer praticante de qualquer que for a religião, tem seus princípios basilares que estão na Bíblia. Não é? Portanto, o que está lá e a crença, nós sabemos que não é questão lógica, nem tudo é lógico, por isso chama-se crença, acredita aquilo que está lá. Portanto, este é um decreto divino em que não é permitido uma muçulmana contrair matrimônio com um não muçulmano. Pois. Um não muçulmano. Vou querer ouvir também a parte cristã. Pastor Marcos Francisco ou também Enoque, estejam à vontade. Com certeza, o que ele está a dizer, eu concordo. Isso não só no islamismo, mas também mesmo dentro do cristianismo. A Bíblia fala sobre a questão do jugo desigual. Um homem, assim como uma mulher, ela não pode se unir a um jugo desigual. Chama-se jugo desigual exatamente quando não tem a mesma doutrina, não segue a mesma doutrina. Então, assim também para nós, a questão de um jovem, uma jovem casar-se com uma pessoa que não seja cristã evangélica também não é permitido, né? Pois embora que muitas das vezes as pessoas por ignorância essas práticas acabam fazendo, mas a igreja também não aceita, não permite. Sim. Enoque, eu vou colocar assim uma outra questão, mesmo por gestão do tempo, não é? Qual é a análise ou o balanço que faz relativamente ao número de cristãos e também de islâmicos a nível mundial? Há mais cristãos ou há mais muçulmanos a nível da Terra? Ao nível mundial, o cristianismo sempre esteve em primeiro e o islamismo segue, né? Então, a religião cristã é a maior, é a mais grande. Claro que vamos ver que cada denominação tem o seu nome, tem os seus princípios, mas as igrejas ou as instituições religiosas que seguem Jesus são maiores e são mais do que mesmo então o islamismo. Sim, o islamismo vem depois. Concorda, Sheikh? Agora, há uma coisa só para voltar no ponto, pois então aqui estavam a falar sobre a conversão então de alguns homens ou mulheres quando casam no islamismo. Então, diria que no cristianismo também tinha que funcionar da mesma maneira, sim. Então, casarmos entre mesmo jugo, pessoas com mesmos princípios. Mas algumas pessoas têm uma crença liberal, ou melhor, eu acredito em Deus e faço o que eu quero. A partir do momento que há uma lei estabelecida por Deus ou dentro da igreja, que a pessoa acha que prejudica, muitas pessoas preferem até sair da igreja e ir para outro lugar, para poder fazer aquelas que são as suas vontades. Mas nunca foi bom, então, casar com uma pessoa que não tenha os mesmos princípios com os teus, casar com uma pessoa que não tenha a mesma visão de vida, assim como espiritual, então com a sua, casar ou viver com uma pessoa então que não tenha a mesma direção consigo. Isso é o que cria muita confusão e divórcio dentro do casamento, porque as pessoas vivem juntas, mas em rumos ou em mundos diferentes. Isso não é bom. Então, para quem ainda não casou, o meu conselho é busca casar com uma pessoa que vai se encaixar naquilo que você quer, naquilo que você acredita, naquilo que você confia, e a pessoa também entra dentro. Agora, para quem já casou, então com uma pessoa que talvez seja um jugo então desigual,
aconselho primeiro a orar, então pela sua vida, pela vida da pessoa e a conversar, então voltarem-se para um caminho único e certo, é o que eu queria dizer. Obrigado. Sheikh? Eu concordo que o número de cristãos é maior comparando com o número dos muçulmanos. Os muçulmanos, o número dos muçulmanos no mundo está aproximadamente a 2,5 bilhão de muçulmanos, portanto a população mundial é 8 bilhões, portanto os muçulmanos são 2, portanto isso não quer dizer nada, portanto as pessoas têm seu livre-arbítrio e podíamos até colocar esta questão de uma outra forma. Na Terra existem pessoas que fazem mais bem ou que fazem coisas erradas. Se quiséssemos pegar isso como um ponto... Qual seria a religião que faz o bem e a religião que faz o mal? Eu quero dizer que a quantidade, o número de pessoas, não é, a praticar uma certa coisa nem sempre quer dizer que prevalece, que tem uma superioridade, que tem alguma relevância por causa da quantidade. Portanto, nesta maioria, quantos são praticantes? Essa é a questão. É preferível ser um número reduzido praticante do que encher a terra de pessoas com um título que não praticam. Sheikh, eu vou provocá-lo um pouco mais. Por que nos últimos tempos as igrejas evangélicas têm recebido cada vez mais muçulmanos? Ou seja, estes vão à mesquita, vão à madraça, mas, no entanto, não faltam os cultos das igrejas evangélicas. Bom, eu não tenho conhecimento disso, mas o que eu sei, as pessoas, antes de mais, têm um livre-arbítrio. A crença é algo que vai dentro de si. E eu poderia dizer a coisa em outro sentido. Todos os dias eu tenho pessoas a fazer a reversão para o islamismo. Todos os dias. Tu estás-me a falar dos finais de semana. Eu tenho todos os dias a reversão. Portanto, é a escolha que as pessoas têm. Não é o facto de ter alguém que vai à madraça, vai à mesquita e também vai... Portanto, para si, como Sheikh, qual é a relevância que isto tem? Ter um muçulmano, um religioso seu, dentro de uma igreja evangélica? Eu vejo que estamos diante de um problema dentro da pessoa que não sabe o que quer. Pode ser, não vamos dizer que é um hipócrita, mas a pessoa ainda não se encontrou, a pessoa ainda não se identificou, porque são religiões completamente diferentes. Portanto, os princípios de uma religião não são similares. Nós estamos aqui a falar de similaridades. Alguns aspectos que eu podia aqui levantar que têm a ver com pilares da religião. Por exemplo, quando tu assemelhas, quando tu acreditas que Jesus é filho de Deus, imediatamente você deixa de ser muçulmano, porque Deus não tem filho. Portanto, a pessoa pode se identificar como muçulmano, mas a crença não está correta, então não vai ser um muçulmano. Portanto, são questões que devem ser aclaradas. A pessoa pode não ter se encontrado ainda, então está ainda à busca de alguma orientação. Portanto, Sheikh, no caso em que este mesmo muçulmano sinta-se melhor, como é que eu posso dizer, com a alma mais leve de certa forma e acima de tudo tem respostas imediatas dentro do cristianismo e dentro desta igreja evangélica comparativamente à mesquita ou então à madraça. O que dizer? O princípio da religião, a religião islâmica diz que ninguém é obrigado a ser muçulmano. Não há compulsividade na religião. Ninguém pode ser obrigado a ser muçulmano. Por isso, cai em terra a questão de que o Islã obriga as pessoas a aderir à religião. Não. O Alcorão diz que não existe esta obrigatoriedade, forçar as pessoas a se tornarem-se muçulmanas. Portanto, só queria fazer uma questão. Estejam à vontade. Há países onde até hoje matam os cristãos e as pessoas então são obrigadas a ser islâmicas. Quem são esses? Só isso. Ok. Está a acompanhar o que está a acontecer em Israel e Palestina? Estou a acompanhar. Quem está a matar outro? Como? Quem está a matar outro? Estão-se a matar. Está a acompanhar, de facto, quem está a matar outro? Estão-se a matar. Diariamente são milhares de muçulmanos que estão a morrer na faixa de Gaza. Mas milhares. Eles já começaram. Quem está a matar? Estamos diante de um direito. Estamos diante. Eu acho que iríamos nos perder se entrássemos nesta questão, porque mesmo falar em questão de direito internacional, direito de guerra, o facto, não é? Onde é que está a proporcionalidade de meios? Este é um princípio universal no direito internacional. Sheikh, um evangélico é bem-vindo numa mesquita?
nós recebemos a todos. Nós recebemos a todos. Vem, escuta, aprende. E pessoas que entraram na mesquita para escutar o sermão, assistir aquilo que acontece dentro da mesquita, se ele fez 2, 3 sessões, a 4ª sessão ele vem e diz, eu quero me reverter. Mas Portanto, eu entrei nós recebemos, lá, não me reverti. nós recebemos. Agora, eu entrei várias vezes, debati. Há vezes, há corações de pedra. Portanto, assim. Eu não vou dizer se o teu coração é o esponja, pode ser de pedra. Não, eu não vou dizer. Eu estou a dar um exemplo. Eu estou a dar um exemplo. É o que acontece, o normal. Este é o normal. Agora, não vem aqui mostrar que tu és anormal. Tá certo. Porque as pessoas que vão para lá escutam o sermão, escutam a palavra, qual é a conclusão que chega? Chega à conclusão de que eu quero me reverter. Eu não disse que há uma compulsividade das pessoas a aderir ao Islã. Portanto, quando ele se assemelha, pode ser um caso raro, porque as pessoas que passam por lá, Eli, tu estiveste na mesquita. Quando saíste da mesquita, o que me disseste? Eu gostaria que mencionasse isso agora. O que tu disseste quando saíste da mesquita? A questão aqui é que eu já nasci com estas origens. Entrando lá, foi como se eu estivesse a reviver isto. Ponto. É o coração mole que eu estou a dizer. Se tivesse aquele coração de pedra, não teria essa sensação. Portanto, eu estou a dizer. Agora, se tu queres te identificar numa situação diferente e dizer, não aconteceu comigo, alguma coisa está errada. Eu estou a falar daquilo que é nosso normal. Realmente é encantador, há que reconhecer. É encantador, traz-nos uma paz, mas o mesmo acontece quando nós entramos para uma congregação evangélica. É uma questão de nós sentirmos a presença do Espírito Santo, não é? Eu nunca ouvi, por exemplo, das pessoas que eram muçulmanas, que entraram, pelo menos na minha igreja, então, quando foram tocadas com o Espírito Santo, muitas, por exemplo, disseram que nunca sentiram isso lá. Número 2, a maneira como nós oramos, a pessoa passa a ter um contato direto com Deus, a capacidade da pessoa, então, não ter um Deus falado por alguém, a pessoa falar com Deus pessoalmente, não acontece lá. Então, já experimentou para dizer que não acontece lá? Estive lá, mano, já debati, já conversei, já entrei. Como é que tu falaste com Deus? Começaste a invocar Deus chamando Jesus Cristo na mesquita? Você não está a resolver o problema. O assunto nem foi isso. Agora, eu falei aqui, quando eu fui à mesquita, então fui para lá, porque fui chamado para poder discutir aquela que é a palavra de Deus, conversar, e já entrei. Alguns debates aconteciam depois, por exemplo, daquela pequena oração por aí. Então, mas o que eu digo, não estou a falar no meu lugar como alguém que entrou lá, não houve nenhum impacto. Estou a falar das pessoas que eu recebo na igreja. Portanto, tenho muita gente na igreja que hoje tem um contato com o Espírito Santo que lá nunca tiveram. E vocês acho que não acreditam no Espírito Santo. É tua palavra. Os muçulmanos acreditam no Espírito Santo? Uma belíssima colocação esta. Nós acreditamos no Espírito Santo. Talvez não seja o Espírito Santo que tu referes. O que seria? Pode ser. Allah fala, Deus fala no Corão do Espírito. O Espírito. Quem que soprou na Maria? Deus fala que é Espírito. É o Espírito que nós acreditamos. Agora, se quer adotar esse Espírito da tua maneira, assunto eu vou respeitar a tua forma como pensa. Mas Deus falou que é o Espírito. É o Espírito, é o Verbo, é o Espírito que está lá. Acreditamos que está lá um Espírito. Nós acreditamos sim. Eu estou a falar do Espírito Santo, estou a dizer que os o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Vamos agora para entender quem é o Espírito Santo. Diga-me quem é o Espírito Santo. Tu consegues dizer que temos Deus, temos Deus, depois temos Filho de Deus. E o Espírito Santo quem é? Ok, deixa-me falar. Vou resumir por causa do tempo. No Antigo Testamento, Deus falava com o povo e se manifestava na vida do povo, Ele pessoalmente, Deus Pai. Agora, quando nós formos a ver, então, Deus passa a falar através de seu Filho Jesus Cristo, traz o Evangelho. Então, depois, quando mesmo Jesus morre, então Ele ressuscita, é levado, trasladado por Deus para os céus. A Bíblia nos mostra que antes dele ir, ele disse que eu rogarei ao Pai para que do alto vos conceda o Espírito Santo. Esse que será como Consolador, esse que vai vos lembrar o que eu vos ensinei, esse que vai estar em vós. A Bíblia diz que enquanto os filhos de Deus oravam, então o Espírito Santo desceu e batizou, e até hoje o Espírito Santo está na terra. Agora, o Espírito Santo é a presença de Deus na vida do ser humano.
Uma das funções do Espírito Santo é capacitar o homem a fazer aquela que é a vontade de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo é o amor, a benignidade, a temperança, a mansidão, o domínio próprio. Então, são frutos do Espírito Santo, são coisas que acontecem quando o Espírito Santo está em nós. Veja Então, que os muçulmanos, obedecem o Alcorão em forma letrada, ao passo que o cristão obedece a palavra de Deus pela capacitação do Espírito Santo. O muçulmano, para ensinar qualquer coisa, veja, por exemplo, eu aqui não tenho nada, ele aqui não tem nada, mas o muçulmano é mais letra, então, do que o Espírito, ao passo que o cristão é dominado e influenciado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que lhe usa. Então, eles... Eu queria falar, só a pessoa que menos falou aqui. O pastor é muito calmo. Tem que ser mais... É assim, né? Nós estamos a falar sobre a questão de diferença. Uma das grandes diferenças do cristianismo e o islamismo é a questão do fundador. O Maomé é o fundador do islamismo, ao passo que Jesus Cristo é o fundador do cristianismo. E outra coisa também é a questão, porque a outra diferença é que o fundador do cristianismo, ele está vivo, e o fundador do islamismo não está vivo, morreu. Então, essa é outra diferença. A outra diferença é que a questão da interpretação do Alcorão. O Alcorão ele é interpretado por intermédio da vida de Maomé. Por isso que existe um documento, né, que chamam de Sunna, né, que é um documento, não sei se é um livro, que é auxiliar ao Alcorão para interpretar o próprio Alcorão. Então, e nós podemos entender que como, por exemplo, o Alcorão, ele tem textos que a sua revelação parece que favorecia mais o Maomé. Como, por exemplo, o Alcorão diz que cada muçulmano ele deve casar no máximo 4 mulheres, né? 4 mulheres. Mas Maomé teve mais que 4, né? Então, de certa forma, até o próprio Alcorão que permite que o Maomé tivesse mais mulheres, mas que os muçulmanos tivessem somente 4 mulheres. Né? Então, e a interpretação, as próprias interpretações, o Alcorão ele sofreu alterações, porque ele foi revelado de sete maneiras. Então, ele sofreu também várias alterações. Né? Então, nesse sentido, para que o muçulmano ele possa interpretar o Alcorão, ele tem que olhar para a vida de Maomé. A vida de Maomé é a interpretação do Alcorão. O que ele fez? Ao passo que para nós, a interpretação da Bíblia, a Bíblia interpreta-se a si mesmo. Eu não preciso qualquer outro livro para eu poder interpretar os textos bíblicos. Os textos bíblicos, eles interpretam por si mesmo. Eu leio a Bíblia e eu trago uma interpretação lá. Não preciso livro de um bispo, livro de apóstolo, não preciso mais nada. A Bíblia, ela é sua própria interpretação. Okay. Então, quando nós olhamos para isso... Já estão nos 5 minutos para o término do programa. Quando olhamos... Não, mas... o Sheikh, não falamos nada. Como? Sim. Aproveita, Sheikh, então, são 5 minutos. É que eu estou a deparar com uma balbúrdia, esse é o termo certo. Ele falou bastante. Estou a deparar com uma balbúrdia. A questão não é esta. Quando nós começamos, dissemos que estão 2 pastores e um muçulmano. Vamos fazer o seguinte, olha, estamos no ar, por favor, estamos no ar, vamos ser ordeiros. O pastor termina o seu fio de pensamento. Termina. Ele não está a falar coisa com coisa, ele está a querer explicar o Alcorão. Não existe nenhum sítio isso que ele está dizendo. Vamos lá, pastor Marcos. Tem 1 minuto para terminar o seu Ele, no princípio, disse que não era o problema por sermos 2. Agora já está a reclamar por sermos 2. Tem 1 minuto, pastor. A questão é que está a falar coisas sem nexo. Se estivesse a falar coisa... Olha, eu elogio, ligou um telespectador e corrigiu algo, que até era o meu pensamento, mas falou uma coisa boa. Não lembro qual foi a sequência, mas ele disse que a Bíblia já estava escrita e a diferença do Novo Testamento. Era exatamente o que eu queria dizer. O Novo Testamento foi escrito a posterior. Foi uma intervenção que deixou lúcido que, de facto, uma coisa positiva. Mas este senhor está a falar para interpretar o Alcorão. Precisa... Ele falou pouco. Deixa ele falar. Pastor Marcos Francisco tem 1 minuto só para si. Deixe-me que eu continue a falar coisas sem nexo, mas é importante essas coisas sem nexo para as pessoas lá em casa. Né? A outra coisa que eu queria dizer é a questão de... porque quando os muçulmanos rejeitam
que está na Bíblia e foi incorporado dentro, ainda bem que ele mesmo disse que primeiro a Bíblia foi escrita. Agora, é óbvio, se a Bíblia foi escrita primeiro, qual é a impossibilidade de algumas coisas que estiverem na Bíblia serem incorporadas no Alcorão? Não existe nenhuma impossibilidade em relação a isso, se a Bíblia já existia. Agora, se como que essas coisas foram parar lá, para isso eu não sei. E nós temos que entender ainda, por quê? Se estamos a dizer isso, a Bíblia ela não tem confusão, não gera confusão. Então não pode dizer, não, nós rejeitamos aquilo que está, ou seja, que está na Bíblia, que está dentro do Alcorão, para gerar confusão. O que eu disse no princípio até, porque os textos que estão dentro do Alcorão, que estão dentro do Alcorão, que esse mesmo texto está na Bíblia, lá no Alcorão não está da mesma forma como está escrito na Bíblia. Significa que, se a Bíblia já existia, qual a probabilidade de que aqueles textos sejam realmente originais que estão lá no Alcorão que foram trazidos da Bíblia? Um minuto se estourou. Vamos lá? Não existe probabilidade disso. Obrigado. Então, pode reagir? Obrigado. Eu vou começar a reagir à questão que ele mencionou relacionado ao espírito. Não, eu não posso ter um minuto, porque são duas intervenções. Conforme uma depois da outra. Vamos falar mais um pouquinho. Portanto, a questão é o que ele esteve a dizer, o Espírito Santo, na perspectiva, Espírito Santo, a presença de Deus no que faz. Então nós temos isso, porque a nossa reza é cheia de concentração e de presença de Deus. Portanto, se Espírito Santo é isso, nós estamos lá. Segundo aspecto, se ele diz cristão é aquele que acredita em Jesus, nós somos mais cristãos que eles, porque o Alcorão faz mais menção de Jesus Cristo do que a Bíblia faz menção, do que a menção do próprio Muhammad. Portanto, somos mais cristãos do que eles. O terceiro aspecto, a questão que está aqui a trazer de Deus, o Filho, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Este Filho está sendo chamado também como Deus? Se é Deus, como é que Deus morre? Deus morreu. Está bem, esse é um assunto, ressuscitou. Mas este tempo que o Deus morreu, quem estava a controlar o mundo? Se Deus morreu. Por que ele morreu? Espera. Pronto, Deus morreu. Não, ainda não. Agora preciso agora responder o que o pastor aqui esteve a dizer. O que esteve a dizer, eu acho, recomendo. Estude o islamismo, porque o que esteve a falar, nem sequer uma criança tem uma percepção desta quanto a questões reais do islamismo. Não falou nada em termos de interpretação, em termos de aplicação do Corão. Não tem nada a ver quanto à realidade daquilo que é o Corão. Inoc, 30 segundos, por favor. Ok. Silêncio, Inoc, por favor. Família, fica para outro lá, dia, Inoc, fica por dentro. Então, que Deus abençoe a todos que nos acompanham. Essa foi a nossa conversa e que a graça do Senhor esteja conosco. O meu número, para qualquer pessoa que quiser falar comigo, eu tenho uma agenda, é 846451-725. 846451-725. Mandar beijinhos para o meu filho e para a minha esposa. Vos amo tanto. Muito obrigada. Pastor Marcos, 30 segundos. Olha, a todos aí, muito obrigado, né, por estar aí do outro lado e dizer que saibam fazer as melhores escolhas, né, as melhores escolhas que vão trazer um crescimento espiritual nas vossas vidas. Eu quero desta forma também mandar um cumprimento aí, um abraço especial aos meus filhos, à minha esposa e daqui a pouco estou aí. Eles mandaram beijinhos às suas esposas, Sheikh. Para as 4. Obrigado, sim, para as 4, que sejam. Portanto, o que eu tenho a dizer, o programa infelizmente é um tempo muito curto, não dá para nós discutirmos isto e podermos chegar a uma conclusão, porque estamos aqui para falar de semelhanças e diferenças, acabamos entrando em outras questões que não são relevantes. Portanto, eu quero agradecer, mandar beijinho, abraço para os meus filhos, para a minha esposa, conforme diz, queria que eu dissesse minhas esposas, que sejam. Quantas são, Sheikh? Peço que tenhamos uma outra oportunidade para podermos discutir esses aspectos com mais pormenores e detalhes e que não sejam questões infundadas e questões que não têm qualquer realidade na religião. Portanto, como religioso, eu acho que é importante que averiguemos aquilo que nós estamos a falar, em particular quando aparecemos a representar uma confissão religiosa e falamos coisas sem nexo, balbúrdia. Portanto, nós estaríamos a desencorajar e desencaminhar, não é, as pessoas que nos acompanham, as pessoas que seguem muito obrigada aos nas nossos nossas 3 plataformas. paidelistas. As nossas 4 cunhadas, beijinhos aí em casa.
Terminamos assim o programa. Beijinhos e até amanhã, se assim Deus o permitir. Não percam já a seguir o Batidas. Tá.